Olá, o nosso estudo, então, ele se baseará no texto de Êxodo capítulo 20, verso 13, que diz: não matarás. Então, nós estaremos tratando sobre a questão do não matarás e qual é a relação então, com essa questão da pandemia, né, do vírus Covid-19, chamado também de coronavírus, novo coronavírus, né, que está numa situação alastrando cada vez mais pelo mundo, e no Brasil já passa de 1.000 pessoas contagiadas, né? Bom, nós estaremos abordando da seguinte forma: nós avaliaremos então como que é o entendimento do sexto mandamento, sobre a questão do não matarás, qual é a relação então do sexto mandamento com a nossa submissão às autoridades, para que a nossa contribuição legítima, né, ou dentro da lei, possa também, dentro desse contexto em que há uma coordenação, há uma orientação do governo federal, estadual e municipal, e como que o legítimo exercício deles, da autoridade, e a nossa obediência devida, né, por causa do quinto mandamento, também contribui para minimizar ou pelo menos controlar a questão da proliferação do coronavírus. Êxodo capítulo 20, verso 13 diz: não matarás. Geralmente as pessoas elas entendem esse mandamento, ou os mandamentos, de uma forma muito superficial, pensando que o mandamento especifica apenas a questão de não tirar a vida física de outra pessoa. Na verdade, isso vai muito além. O sexto mandamento, como os outros mandamentos, eles são muito além do que o mero sentido básico. É verdade, o sentido básico é não tirar a vida da outra pessoa, de forma pessoal, né? Mas o texto ele está de uma forma positiva e negativa, também preceituando para nós um significado. De forma positiva, então, o texto ele nos ordena viver com qualidade, produzir qualidade de vida. O nosso trabalho deve ter qualidade, produzir qualidade para quem nós estamos trabalhando, deve produzir qualidade, prosperidade, melhoria na vida de quem nós estamos trabalhando ou para quem estamos trabalhando. E também vem um aspecto negativo: nós não podemos fazer nada que prejudique, que furte, que roube, que danifique, que não supra, que não corresponda à qualidade que alguém precisa para poder viver bem, né? Então, esses são os dois mandamentos. Quando nós olhamos, por exemplo, para Jesus, lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, quando ele diz: se alguém porventura chamar seu irmão de tolo, né? A palavra ali é muito simples. É a palavra raká, e Jesus usa outra palavra que é moré, que é a ideia de tolo, de estúpido, de incapaz mentalmente. A ideia de denigrir, minimizar, prejudicar a reputação de alguém. Então, se nós fizermos isso, nós estamos quebrando o sexto mandamento. Então, o sexto mandamento ele é algo muito além. Ele não é algo que você precisa tirar a vida biologicamente. O fato de você irar de forma persistir na ira contra alguém, criar inimizade, animosidade, raiz de amargura, isso já é quebra do sexto mandamento. O fato de você não trabalhar com qualidade, não produzir com qualidade, por exemplo, um dentista que faz um serviço mal feito na boca de alguém, no dente de alguém, um trabalhador encanador que faz um serviço mal feito, que dá vazamento, um eletricista que faz um serviço mal feito e a fiação superaquece e causa maior consumo, né? Então, assim, qualquer pessoa, um professor que não ensina devidamente com a competência necessária para que ele possa educar, instruir, capacitar os seus alunos, e ele então prejudica o futuro desses alunos. Um político que, ao roubar, ele não somente comete corrupção, desvio de verba, mas ele também tira a oportunidade de milhares de estudantes, ele tira a oportunidade de milhares de pessoas terem acesso à saúde de boa qualidade, ele tira a equipação da segurança em poder servir melhor e assistir melhor a população com segurança.
Então, toda vez que um profissional, que alguém, ele faz algo que prejudica, na verdade ele está quebrando o sexto mandamento, por uma questão muito simples. O sexto mandamento significa que nós devemos produzir qualidade de vida para que as pessoas vivam melhor e vivam de forma próspera e saudável, como também eu não posso fazer nada que venha prejudicá-las na sua qualidade de vida. Então, esse é o princípio do sexto mandamento: não matarás. Os nossos pais da Assembleia de Westminster, aqui são os padrões de fé de Westminster, no Catecismo Maior, entre as perguntas 134 a 136, nós temos assim: pergunta 134, qual é o sexto mandamento? O sexto mandamento é: não matarás. Pergunta 135, quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? Resposta: os deveres exigidos no sexto mandamento são todo o cuidado e todos os esforços legítimos para preservar a nossa vida e a de outros, a existência, todos os pensamentos e propósitos, com o controle de todas as paixões e a evitação de todas as ocasiões, tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém, por meio de justa defesa dela contra a violência, por paciência em suportar a mão de Deus, sossego de espírito, alegria de coração, uso sóbrio da comida, da bebida, de remédios, do sono, do trabalho e dos recreios, por pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento e palavras pacíficas, brandas e corteses, a longanimidade, prontidão para se reconciliar, suportando pacientemente, perdoando as injúrias, dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos e protegendo e defendendo os inocentes. Bom, isso aqui é no aspecto positivo, ou aquilo que nós devemos fazer. A pergunta 136 aborda o aspecto negativo, que diz assim: quais são os pecados proibidos no sexto mandamento? Resposta: os pecados proibidos no sexto mandamento são tirar a nossa vida ou a de outrem, exceto no caso de justiça pública, ou seja, pena de morte, a guerra legítima ou defesa necessária, ou que é chamada de legítima defesa, como se diz atualmente. Então, essas coisas aqui, elas são situações em que tirar a vida de alguém é permitido, ou seja, é permitido tirar no caso de justiça pública ou pena de morte, de guerra legítima, né, ou defesa pessoal. Nesses três casos, o sexto mandamento ele não proíbe matar. Mas em que sentido que nós devemos então cuidar? Aí diz: nós não podemos, é proibido a negligência ou a retirada dos meios legítimos ou necessários para a preservação da vida. Ou seja, se alguém negligenciar ou deixar de fazer ou retirar tudo aquilo que for legítimo e necessário para preservar a vida, medicamentos, equipamento de saúde, né? Cirurgias e assim por diante, cercas de proteção, alarmes, né? Placas sinalizadoras de perigo e assim por diante. O que mais é proibido? A raiva pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, todas as paixões excessivas e os cuidados demasiados, o uso imoderado de comida, bebida, trabalho e recreios, as palavras provocadoras, a opressão, a contenda, os espancamentos, os ferimentos e tudo que tende à destruição da vida de alguém. Então nós temos aqui o que é proibido no sexto mandamento, e antes vimos o que foi determinado ou preceituado de forma positiva do sexto mandamento. Bom, o texto ele começa lá na pergunta 135 dizendo assim: os deveres exigidos do sexto mandamento são todo cuidado e todos os esforços legítimos para preservar a nossa vida e a de outros. Aqui que nós temos então uma aplicação quanto à atual situação de pandemia. Se você então tem orientação de usar máscara, de lavar as mãos, de evitar
ambientes onde há aglomeração ou numeroso ajuntamento de pessoas, porque isso propicia, isso facilita o contágio coletivo, o que é um risco muito grande. E nós temos então a declaração de que esses são esforços legítimos, ou são esforços de acordo com a lei, de acordo com as autoridades legais, de acordo com aqueles que são nossos pais civis, vamos dizer assim, né? O Catecismo Maior, ele trata também a respeito do que é o quinto mandamento. Presta atenção, o quinto mandamento ele se refere não só aos pais biológicos, mas também aos pais espirituais e aos pais de autoridade civil, ou seja, o governo civil. Na pergunta 127 diz assim: qual é a honra que os inferiores devem aos superiores? Então, nós, enquanto submissos às autoridades, e lembrando que toda autoridade, segundo 1 Coríntios 13, é autoridade instituída por Deus, nós devemos, segundo a pergunta 127, nós devemos a honra que os inferiores devem aos superiores, é toda a devida reverência em coração, em palavras e em procedimento, a oração e ações de graças por eles, a imitação das suas virtudes e graças, a pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos. Então, aquilo que eles nos aconselham de forma legítima, a devida submissão das suas correções, a fidelidade, a defesa, a manutenção e o apoio devido à pessoa e à autoridade deles, conforme os seus diversos graus e natureza de suas posições, suportando as suas fraquezas e encobrindo-as com amor, para que sejam uma honra para eles e para o seu governo, Então, também na pergunta 28 fala assim: quais são os pecados que os inferiores, ou seja, aqueles que são submissos, cometem, os pecados cometidos contra os superiores? Resposta: os pecados inferiores contra os seus superiores são toda negligência dos deveres exigidos por eles, a inveja, o desprezo e a rebelião contra a pessoa, a posição deles e seus conselhos, mandamentos e correções legítimos, a maldição, a zombaria e todo comportamento rebelde e escandaloso que venha a ser uma vergonha e desonra para eles e para o seu governo, Então nós temos autoridade exercendo, e nós devemos então a submissão para eles enquanto eles exercem a sua autoridade de forma legítima para o nosso bem, para a promoção da ordem da sociedade, conforme o mandato de Deus para os nossos governantes, que são instituídos pelo próprio Deus. A pergunta 129 diz: o que é exigido dos superiores para com seus inferiores? Ou seja, eles, as autoridades, pais, pastores, autoridades espirituais, as autoridades civis, elas têm deveres conosco. E a pergunta 129 diz assim: exige-se dos superiores conforme o poder que recebem de Deus e a relação em que se acham colocados, que amem os seus inferiores, que orem por eles e os abençoem, que os instruam, aconselhem e admoestem, aprovando, animando e recompensando os que fazem o bem, e reprovando, repreendendo e castigando os que fazem o mal, protegendo-os e provendo-lhes tudo o que é necessário para a alma e o corpo, e que por um procedimento grave, prudente, santo e exemplar, glorifiquem a Deus, honrem a si mesmos e assim preservem a autoridade com que Deus os revestiu. Bom, então nós vemos que as autoridades, elas têm essa tarefa sobre nós e é nossa responsabilidade participar, nos submetendo, de modo que tenhamos todo o cuidado e todos os esforços legítimos para preservar a nossa vida e a vida de outrem. Eu gostaria também de fazer a leitura e observar que nas 3 formas de unidade, Catecismo de Heidelberg, Dia do Senhor 40, na pergunta 105, diz assim: o que Deus exige no 6º mandamento? Resposta: que eu não devo, por mim mesmo ou através de outros, desonrar, odiar, injuriar ou matar o meu próximo por pensamentos, palavras ou gestos, e muito menos que por ações. Antes,
Devo fazer morrer todo o desejo de vingança. Além disso, não devo me fazer mal, nem me expor levianamente ao perigo. Por isso, também o governo impunha a espada para impedir homicídios. A pergunta 106 ainda diz: mas esse mandamento fala somente de matar? A resposta é: ao proibir o homicídio, Deus nos ensina que também detesta a raiz desse pecado, a saber, a inveja, o ódio, a ira e o desejo de vingança, que ele considera tudo isso como homicídio. E a pergunta 107 encerra a exposição, então, do sexto mandamento do Catecismo de Heidelberg. A pergunta 107 diz: então basta que não matemos o nosso próximo dessa maneira? E aqui vem um aspecto positivo, né? Não. Quando Deus condena a inveja, o ódio, a ira e o desejo de vingança, Ele nos ordena amar nosso próximo e a nós mesmos, demonstrar paciência, paz, mansidão, misericórdia e amizade para com Ele, protegê-lo do mal o tanto que pudermos e fazer o bem até mesmo aos nossos inimigos. Então você tem aqui também a observação do Catecismo de Heidelberg, da pergunta 107. Se eu sei que qualquer ato, qualquer decisão vai causar a possibilidade, diante de uma pandemia de contágio, e este contágio pode levar a dano físico, levar à morte de pessoas, então eu estou quebrando o sexto mandamento. A pergunta 107 ainda diz: eu devo então protegê-lo do mal, tanto que pudermos, e fazer o bem até mesmo aos nossos inimigos. Então é nossa responsabilidade nesse sentido. Aí alguém pode dizer assim: pastor, mas Deus ele protege, né? Nada de mal vai nos acontecer. Nós cremos na soberania de Deus. É verdade, nós cremos, mas o mesmo Deus soberano que cuida de todos nós e sabe quantos fios de cabelo há na nossa cabeça, e que preserva os passarinhos, como ele diz lá em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus, né? Que não andeis ansiosos de coisa alguma, porque nós temos o exemplo dos lírios do campo e dos pardaizinhos, que o Senhor cuida, né? E Ele sustenta, é verdade, mas nós devemos lembrar que Deus nos deu os meios ordinários ou comuns. Como que nós obtemos o sustento? Pelo trabalho. Como que nós preservamos a nossa saúde? Comendo bem, corretamente, suficientemente, não ingerindo, tanto quanto possível, comida ruim, né? Que possa nos causar dano, comendo excessivamente, evitando comer excessivamente doce, gordura ou qualquer coisa que possa causar dano ao nosso corpo. Então é assim que eu vou promover minha saúde. Então eu preciso lembrar que eu preciso tomar todo o cuidado, porque não é o fato de Deus ser soberano que Ele então vai cuidar de todas as minhas irresponsabilidades. Pelo contrário, a responsabilidade humana, ela não anula a soberania de Deus, e a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Nós precisamos entender que essas duas coisas elas andam conjugadas, elas são coordenadas pelo próprio Deus, de modo que a responsabilidade do que nós fazemos vai ser cobrado de nós. A Bíblia fala sobre não tentar a Deus. Então nós devemos lembrar que de fato é possível que uma pessoa, ela confiando na soberania de Deus, ela possa pecar contra Deus. Em que sentido? Quando ela então presume, interpretando de forma errônea um texto da Escritura, e ele então acha que ele pode abusar, fazer esportes radicais, esportes que arriscam a vida dele, comer coisas nocivas à saúde, brincar com o perigo. Então esse tipo de situação, andar no carro acima de 140, 180 por hora, né, que é muito além do limite permitido, e que ele pode então dizer: não, Deus vai me proteger, Deus vai me guardar. Isso é tentar a Deus, é você extrapolar os seus limites, é você abusar daquilo que Deus não autoriza, e ainda é pecado porque você, fazendo algo errado, indevido, ilegítimo, moralmente condenado, você ainda diz: Deus vai guardar, Deus vai cuidar. Isso é tentar a Deus. Isso aconteceu quando o Senhor Jesus
colocado por Satanás sobre o pináculo, e Satanás disse: salta daqui, porque a teu respeito está escrito: dará ordem aos teus anjos, e também está escrito: em pedra alguma tropeçarás. Ali Satanás estava exigindo de Jesus um ato de fé, né? Um ato de crer na palavra, mas observe bem, na distorção interpretativa da palavra conforme apresentada por Satanás. E o Senhor Jesus olha para Satanás e diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós precisamos lembrar que quando nós cremos na soberania de Deus, isso não significa que nós estamos então autorizados a fazer loucuras. Não, nós devemos cuidar e andar retamente, de forma prudente, de forma legítima, de forma honesta, ordeira, dedicada, de forma a exercer as nossas responsabilidades e competências, e não usando desse argumento para fazer coisas perigosas. Mas alguém pode dizer: mas isso não seria falta de fé? Não, é pela fé que inclusive eu tenho a prudência, é pela fé que eu tomo cuidado, é pela fé que eu obedeço às autoridades, é pela fé que eu procuro viver os meus limites, porque a Bíblia me ordena estas coisas, e eu creio nestas coisas ordenadas pela Bíblia. Então não é falta de fé. Alguém ainda pode dizer: mas esse coronavírus, esse negócio, como a gente já ouviu por aí de algumas igrejas evangélicas, é coisa do diabo, e se nós então deixarmos de sair, deixarmos de reunir, deixarmos de cultuar a Deus, nós estaremos perdendo a batalha para o diabo, e nós devemos nos reunir e adorar a Deus, né? Especialmente a turminha aí do movimento Batalha Espiritual. Eu quero só dizer um negócio para você: não seja tolo. Essa heresia já tem feito muito estrago no testemunho do Evangelho. Eu não gostaria que ele fizesse estrago na saúde da vida e nas famílias de igrejas que pensam e concordam com essa loucura chamada batalha espiritual, movimento de batalha espiritual. Porque durante a Segunda Guerra Mundial, bombas caíram em todas as cidades, e elas caíram sobre igrejas também. Crentes são assassinados, crentes são assaltados, você encontra crentes que são estuprados, e a providência de Deus pode usar o mal para provar, como ele fez com Jó. Então não seja tolo de expor-se ao perigo, não seja tolo com raciocínio de heresia, expondo-se ao perigo, expondo os seus irmãos em Cristo ao perigo com um raciocínio errado. As doenças estão sob o controle de Deus. As doenças são uma forma de juízo temporal de Deus para nos quebrantar, para nos humilhar, para mostrar a nossa impotência, a nossa fraqueza, para nos levar a nos dobrar diante dele, para clamar o seu nome, para que nesses dias e tempos difíceis como esse, nós nos dediquemos à oração, ao jejum, à invocação do santo nome dele, a reconhecer que somente ele é o Senhor, a reconhecer que somente ele é o dono de todas as coisas, que dele vem todas as coisas. O diabo não tem atuação, o diabo não tem poder sobre essas coisas, é Deus, o Senhor, sobre todas as coisas. Então nós precisamos lembrar que podemos nos tornar assassinos sem nunca dar um tiro em alguém ou uma facada, simplesmente participando no contágio, na proliferação, de forma irresponsável, quer seja porque talvez eu estou minimizando o perigo do coronavírus, talvez seja porque por uma crença bíblica errada, distorcida, como Satanás distorceu para tentar a Jesus. Talvez você também seja tentado a querer mostrar uma super fé, ser um super crente, e você está se expondo, você está tentando a Deus. A minha palavra para você é que você possa usar esses dias para orar, para você ler a sua Bíblia, ler boa literatura, ler os nossos catecismos, estudá-los, memorizá-los, gastar um tempo estudando,
conversando em família, colocando em ordem as coisas em casa, consertando aqueles pequenos probleminhas em casa que você tem para consertar, desde a pia, torneira, banheiro e tubulação, e consertar as coisas também nos relacionamentos familiares. Que Deus te abençoe, que você possa sentir saudade de reunir-se com os nossos irmãos, e quando chegar esse tempo será um momento de muita alegria, porque estarmos privados, estarmos impedidos de nos reunir é algo terrível. Salmo 133 diz: quão bom e agradável é viver unidos os irmãos. A gente sente saudade, a gente sente vontade de estar junto, de cantar junto, de adorar junto, de ouvir a palavra de Deus junto. Mas agora é prudência, agora é um dever legítimo e necessário para promover o bem, a saúde, a segurança nossa e dos nossos vizinhos, dos nossos parentes, do próximo, que nós evitemos qualquer possibilidade de contágio. Deus nos abençoe, Deus guarde você e que Deus possa abençoá-lo em todo momento. Em nome de Jesus, amém.